Fala, senhores, tudo bem? No nosso bate-papo de hoje, tem um camarada aqui que ele navega por diversas modalidades esportivas e hoje ele está na Europa entregando seu trabalho aí com uma equipe profissional, papel e caneta na mão, que o nosso convidado de hoje vai abrir a caixa de ferramentas. Muito bem, senhores do H9 Podcast. Olha só olha o currículo do nosso convidado de hoje. Eu tenho que pegar aqui o celular para poder me ajudar aqui, ó. Graduado em Educação Física pela Universidade de Londrina, mestre em Fisiologia do Exercício, com experiência na corrida de rua, no futsal aqui no Corinthians, futebol de campo, tanto no Atlético Paranaense e agora no Valladolid, instrutor da CBF Academy. Palestrante e escritor. Com vocês, Felipe Rabelo. Felipão, obrigado por ter aceitado o nosso convite, cara. Obrigado, Vitor. Um prazer participar aqui com você do podcast. Para a galera que está nos acompanhando também, vai ser muito legal trocar essas informações, contar um pouco da minha história, mas principalmente gerar uma conexão com todos vocês que se interessaram e acompanham bastante o Vitor no podcast. Show. Felipe, eu vi que você... Antes, né, da faculdade, você era muito envolvido com corrida de rua, cara. Foi daí que veio a paixão pela educação física? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Na verdade, eu joguei todo tipo de esporte que você pode imaginar, desde a escola até fora. Eu tinha, na verdade, uma vontade de ser jogador de futebol, então eu ralei aí durante alguns anos da minha pré-adolescência, adolescência, até quase o início ali da vida jovem adulta, tentando me preparar para ser jogador de futebol. Mas a corrida de rua, na verdade, a corrida em si, a atividade física, ela sempre fez parte da minha vida, cara. Eu sempre fui um cara muito acelerado, nunca consegui ficar muito parado. Como eu mesmo falei, joguei vários esportes. É claro que eu costumo falar que eu brincava. Jogar é uma questão muito mais avançada, no sentido de dedicação ou de ter até um pouquinho de habilidade para fazer isso. Mas eu sempre fui muito envolvido, cara, com atividade física. A corrida sempre esteve presente. Mesmo quando, ainda novo, não precisava correr ou treinar, eu sempre saía para correr quando era adolescente, para gastar uma energia, por achar que me condicionava, pensando no futebol como algo complementar. Mas, enfim, a atividade física, de uma maneira geral, sempre fez parte da minha vida, cara. E isso me ajudou, claro, a escolher o que eu ia fazer de estudo no ensino superior. Na medida em que eu resolvi parar de jogar bola, foi até no momento que eu me machuquei 2 vezes, eu falei, cara, quer saber? Estava chegando próximo do vestibular, eu vou estudar. Aí já foi para educação física. Na verdade, eu sou formado em ciência do esporte, né? É um curso que, basicamente, a diferença da educação física é o lado da licenciatura. Que não tem. Esse curso eu descobri, Vitor, numa época em que eu estava no último ano do ensino médio e tinha aquele guia do estudante, nem sei se tem mais, você comprava na banca, que falava de cada profissão, especificações, trabalha com quê, salário médio, e ali tinha falando do curso de ciência do esporte, que é a diferença para a educação física, que eu não sou habilitado para ser professor na escola, né? Dar aula de educação física. Não tive disciplinas de pedagogia escolar, nem nada disso. E o curso de ciência do esporte tinha muito mais a ver comigo, para trabalhar com atleta, para trabalhar com esporte de alto rendimento, ou mesmo da base. E aquilo que me chamou a atenção foi o que me levou a fazer esse curso e ir lá para Londrina, porque não era um curso, na época, que tinha em vários outros lugares, várias outras universidades. Era na UEL, na Estadual de Londrina, no Paraná, e na USP, capital de São Paulo. Legal, legal. Antes da gente explanar um pouco mais sobre essa questão do curso, né, da graduação como todo, dentro do seu processo acadêmico, como que foi o período da faculdade, cara? Como é que foi tranquilo para você? Passou perrengue? Como é que foi esse período para você? Cara, foi, acho que a melhor decisão da minha vida estudar fora de casas. Porque junto com a ideia de fazer um curso superior, né, fazer faculdade, você saindo da casa dos pais e indo dividir um apartamento, uma casa, uma república com amigos, ou muitas vezes, que foi o meu caso, com amigos que se tornaram amigos, na verdade, depois, né, porque eu não os conheci. Foi uma galera que eu encontrei ali na época que eu fui fazer vestibular, as ideias se bateram e aí falou assim, cara, se todo mundo passar aqui no curso que está
está prestando, vamos morar junto. E aí isso é uma experiência que vem acompanhado de sair de casa, que ela é fenomenal. Ela é fenomenal, Vitor, porque você aprende muita coisa, você aprende a conviver com pessoas que foram criadas de outra maneira, você aprende a realmente gerir a tua vida ao longo da faculdade, porque meu pai me deu uma força muito grande ali nessa época. E então tinha que pagar aluguel, tinha que pagar xerox da faculdade, tinha que pagar ônibus, RU, né, com o refeitório e tudo mais. Meu pai me deu uma força durante basicamente toda a faculdade, até o momento em que eu comecei a trabalhar e fazer estágio, que já foi me dando um suporte financeiro para tocar as coisas um pouco mais sozinho. Mas, cara, esse aprendizado de sair de casa, com certeza ele me desenhou, sabe? Ele me moldou para o restante da minha vida, principalmente para o mercado de trabalho. Porque durante a faculdade, cara, você está num momento da sua vida de 18, 19, 17 anos, tem a galera mais nova que entra mais cedo. Você está num momento da sua vida de muita descoberta e de, principalmente, dúvidas. Cara, será que é o curso que eu queria fazer? Será que é isso mesmo? Cara, eu saí de casa, vou ter que correr atrás. Será que vai ser difícil? Pô, todo mundo fala que é muito difícil trabalhar com um atleta, com um clube de futebol ou alguma coisa do tipo, é muito difícil de entrar. E ali você vai descobrindo as disciplinas, você vai descobrindo que os teus amigos que você faz ali, o que eles querem fazer também, e muitas vezes são coisas parecidas e que te ajudam a dar um suporte na ideia de que, opa, tem mais gente querendo seguir, a gente pode se ajudar e, de repente, não estou sozinho nessa caminhada. Além do mais, você vai conhecendo professores, veteranos de faculdade, as pessoas que já se formaram e trabalham no mercado, que você ouve falar e que muitas vezes você encontra em qualquer tipo de evento. E numa troca de ideia também fortalece, né, a tua vontade de conseguir trabalhar com o que você está estudando ali. Então, a faculdade, por ser esse momento de muitas dúvidas e de descoberta, ali naquele momento, cara, o que eu precisava fazer era o seguinte: o que eu coloquei na minha cabeça foi, pô, meu pai está me ajudando aqui, cara, eu vou valorizar isso demais, então eu vou me dedicar pra caramba. Eu sempre fui um cara muito dedicado, assim, nunca fui o aluno nota 1000, mas sempre fui um cara muito dedicado. E aí eu falei, eu vou fazer isso dar certo. Então, durante o período da faculdade, que é o momento de estudar, é o momento de se aprimorar, vivenciar estágio, pegar disciplinas que muitas vezes você nem se interessou no início, mas que podem te ajudar depois, fazer conexões mesmo com os próprios alunos, com os veteranos. Eu falei, cara, eu vou me esforçar pra caramba aqui. Mas eu vou te falar um negócio, cara, e é o que eu falo muito quando, por exemplo, eu encontro as pessoas que estão na faculdade, as pessoas me mandam mensagem no Instagram, querendo tirar dúvidas como essa, assim. Eu falo o seguinte, cara, pode parecer meio contraditório, mas a vida não é feita de coisas muito bitoladas e é só isso e acabou, e você pensar no estudo e no trabalho. Eu costumo falar, Vitor, que além de dedicação ao estudo, você tem que viver esse momento da sua vida, esse período da sua vida. Então, claro, você vai sair com os seus amigos. Vai ter hora que você vai descansar um pouco a sua cabeça dos estudos, do estágio, ou da pressão que podem colocar em você. Então, é sim um momento de você vivenciar essa juventude, essa fase inicial adulta, porque isso também vai gerar e te moldar como pessoa para quando entrar no mercado de trabalho, de ter vivências de relacionamento, de relação interpessoal, de gestão de emoções, de ter vivido uma vida bem aproveitada com moderação, para que quando você realmente entrar numa fase mais dos 20 e tantos anos, na fase de mercado de trabalho, você está vivendo uma outra etapa. E você não está querendo voltar no tempo e querer aproveitar naquela fase que era a fase de badalação, de festa. Não, não, aquilo já passou, já vivi. E isso te ajuda demais a manter foco e disciplina na hora de trabalhar, de viver a vida de adulto, na verdade. Então, a fase da faculdade, para mim, ela teve esses vários momentos e esse pensamento que me ajudou demais a ter uma direção e não me perder pelo caminho. Porque eu tive colegas que, aqui, eu não vou dar nome, senão eu vou queimar a galera, mas eu tive amigos e colegas que deixavam de pagar o aluguel do dinheiro que o pai mandava para poder gastar em festa e tudo mais. Quando o dinheiro faltava para pagar o condomínio, para pagar o aluguel, pedia dinheiro para o pai, dizendo que era para comprar livro. Então, assim, era uma bola de neve, meu velho. E esses meus amigos, eles se perderam uma época e depois conseguiram voltar para o caminho, ou mesmo se perderam e até reprovavam ou foram jubilados. Mas, cara,
eu acho que até nessa condição que você se encontra, de estar sozinho, de estudar fora, e que você acha que você pode fazer tudo, ela te dá um senso de responsabilidade que você leva para frente, inclusive para o mercado profissional. Que animal, cara, que legal. É interessante mesmo a sua resposta. Até agora nenhum convidado falou por essa visão, por esse olhar. Muito interessante essa sua ótica desse momento. Cara, achei interessante que você falou assim, né? Pô, eu fiz a faculdade fui direto fazer ciência do esporte, né? Não fiz a licenciatura plena como um todo ali. Você já tinha, então, traçado exatamente o seu ponto final? Porque eu vou trabalhar com futebol alto rendimento. Isso para você já era claro desde o início? Isso acho que isso mostra, né, na escolha de que linha de curso que você ia adotar. Fala um pouquinho sobre esse processo aí, como é que foi na sua cabeça esse planejamento. Vitor, essa é uma pergunta muito boa, cara, porque o que a gente escuta e aprende, principalmente das pessoas mais experientes, tem um caminho traçado bem definido, e a gente imagina que aquilo tudo foi premeditado, da página 1 à página 100, e na verdade não. Você sabe que por tentar jogar futebol profissionalmente, me preparar para ser um atleta de alto rendimento, isso, claro, me aproximou demais do futebol. E, diferente talvez de outras pessoas, ter parado num curso de ciência do esporte e chegado ao futebol não foi uma sensação de viver algo que eu não vivi como jogador, porque são coisas completamente diferentes, são mundos quase que paralelos. Nós que trabalhamos com futebol hoje em dia, a gente vive a rotina do futebol, mas a gente não vive a vida do jogador, né? Então, isso era muito claro para mim já desde o início, quando eu comecei a estudar e falar assim, beleza, eu quero trabalhar com atleta de alto rendimento. Mas o futebol, apesar de ter vivido, 10 anos da minha vida, dos 8 aos 18, me dedicando a isso, o futebol, ele era uma vontade, porque eu tinha uma proximidade, eu tinha um gosto, eu vivia aquilo, mas naquele momento de primeiro, segundo ano de faculdade, eu tinha uma dúvida, influenciado pelos meus veteranos e pelas pessoas que sempre me falavam, pô, Felipe, mas, cara, você quer trabalhar com futebol? Pô, é muito difícil de entrar, cara, é muita peixada, indicação. Não sei, cara, eu acho que talvez tem mais chance se você tentar outro esporte. Cara, e aquilo na minha cabeça eu falava, bicho, eu tô olhando um jeito de trabalhar com futebol. Tudo bem, pode ser restrito, mas se essas pessoas conseguiram, independente do caminho que elas seguiram, se elas conseguiram, eu posso conseguir também. E eu vou traçar o meu caminho para chegar lá. O futebol, então, ele era uma vontade, mas eu tinha na minha cabeça também, Vitor, que eu precisava vivenciar a faculdade e eu fiz estágio de tudo que você possa imaginar, cara. Eu fiz estágio na parte de administração esportiva, que foi na Fundação de Esportes, ou Secretaria de Esportes, dependendo da cidade, mas era a Fundação de Esportes de Londrina, mas foi muito curto. Não durou meses, porque naquele momento eu pensei, puta, não é bem isso que eu quero fazer, ou pelo menos como estagiário aqui, não é isso que eu estou imaginando, então eu vou sair, vou procurar outra coisa, vou continuar estudando, pegando as disciplinas e buscando mais experiência. Então eu fiz experiência em laboratório de esporte, que é o antigo Senesp, um laboratório que tinha parceria com o Ministério do Esporte, era bem legal, cara, era avaliação só do alto rendimento, desde base até o profissional. Equipe de handebol, basquete, atletismo, futebol, natação, era muito legal. E ali eu fui apresentado também a parte da pesquisa científica, isso me trouxe também um pouco para esse lado. Mas fiz estágio em muitas outras coisas, inclusive em academia. Uma coisa que me chamava a atenção, trabalhar com musculação, quem sabe no futuro, naquele momento pensava, pô, personal trainer era uma coisa que sempre foi falado ali no meio da educação física, da ciência do esporte, mas ainda assim trabalhar com atleta de alto rendimento era o meu objetivo final. Mas até chegar lá eu precisava construir o caminho. Para fazer então o curso de ciência do esporte, o que me chamou a atenção foi, cara, eu sempre tive o gosto pelo esporte, acho que trabalhar com atleta é uma coisa que eu gostaria muito. Ponto. Quando eu entrei na faculdade, comecei a vivenciar algumas coisas e aí começou a funilar um pouco mais. Bom, o que eu quero mesmo é esporte de alto rendimento. Qual modalidade? Não sei ainda, não sei nem se vai ser o futebol. Mas ao longo da faculdade, você vai descobrindo algumas coisas, né? Como que eu chego a trabalhar com atleta de alto rendimento? Eu preciso vivenciar, eu preciso estudar. O que o mercado pede hoje? Só experiência prática? Não. Até porque eu tive experiências próximas de amigos veteranos
ou mesmo quem já tinha se formado, falar, cara, se você quer futebol, a experiência de você viver o estágio na prática, no campo, ela é muito boa, mas como estagiário, você não vai ser o cara que vai dar treino, você vai observar mais o que fazer. É importante, mas o mercado hoje, os meus amigos formados, sei lá, 2, 3 anos, a amizade que eu fiz, falavam, o mercado está pedindo conhecimento, o mercado está pedindo bagagem e informação, mas também a experiência. Só que talvez o que você precisa fazer agora é o ganho de conhecimento, o networking, o ganho de conhecimento, networking, e a vivência ali, ela te complementa a ver coisas que talvez ali só estudando e fazendo curso, simpósio, congresso, você não vai ver. Ótimo. Então, foi o que eu comecei a fazer. Investi demais nessa parte do conhecimento e busquei as minhas experiências de uma maneira mais a dedo, sabe? Sem atacar e atirar para todo lado. E comecei a seguir esse trajeto do que os meus amigos formados falavam. O mercado está pedindo um perfil um pouco diferente. Se é futebol, aquele cara mais boleirão ou aquela menina mais boleirona, né, que quer só falar a linguagem do jogador, mas que não tem conteúdo para aplicar um treino, para lidar com as dificuldades do dia a dia, esse cara está perdendo um pouco de espaço. Aí eu falei, opa, então vou seguir por esse caminho aqui. E aí foi. Cara, E aí foi. Que e aí eu animal. comecei a andar no meio do esporte, cara, mesmo depois de formado. Quando você começou a traçar essa linha de estudo, essa linha de pesquisa, tal, dentro do futebol, quais assim que foram as suas referências quando você começou a pensar, puta, preciso dentro do contexto do futebol, quem que eu vou estudar, quem que eu vou mirar, teve isso, não teve isso, como é que foi? Teve porque naquele momento, a partir da dica, né, do toque desses amigos que já estavam mais avançados do que eu ali na vivência e na carreira, de que eu precisava de conhecimento, eu sempre fui um cara que busquei coisas, né? É claro que na faculdade, às vezes você vai encontrar na biblioteca lá livros muito antigos, né? E aí você, depois que começa a ser apresentado ao meio científico, você começa a buscar mais artigo do que livro. E eu já falava inglês, o que me ajudava, já tinha estudado inglês, o que me ajudou muito, cara, a navegar nesse mundo dos artigos, porque tem muita coisa estrangeira, né? Você sabe muito bem. Mas tudo bem, antes de chegar nessa parte, o que eu fiz? Ali dentro da universidade e no meio do esporte, da educação física, tinha um grupo de professores, tinham nomes, autoridades na área da educação física que já, sabe, circulavam nas universidades. Antônio Carlos Gomes, né? Que mais? Que até me deu aula na pós. Abdala Achur Júnior, da flexibilidade e alongamento. Que mais? Paulo Roberto de Oliveira, que é um professor que não sei se está mais na Unicamp, mas que também, além de ser professor, tem uma experiência como treinador, ele mexeu com atletismo, ele mexeu com esporte coletivo. Então, comecei atrás desses nomes para começar a estudar o que eles publicavam. Mas aí, de repente, eu descobri que o Antônio Carlos Gomes, que é um professor que virou meu amigo depois, hoje ele é meu amigo, esse cara me deu aula na pós, na especialização, mas que ele trouxe livros de treinamento esportivo traduzidos da antiga União Soviética, lá da Rússia, porque ele foi um professor que fez uma carreira aqui no Brasil, e aí ele se aventurou indo lá para a Rússia para fazer doutorado, pós-doutorado. E olha só que interessante, ele já tinha um nome muito forte nessa área de treinamento, experiências. Ele foi atleta de atletismo, né, e seguiu, mas ele tinha uma fama que ele foi orientando do Matveev. Do Matveev, exatamente. Matveev, para quem não sabe, é um cara que criou, né, a periodização tática, para quem gosta de estudar a teoria do treinamento esportivo. E ali eu falei, puta, esse cara aí eu vou acompanhar. E comecei a ir atrás de livro, comecei a ir atrás de artigo, e por coincidência, Vitor, ele foi professor da UEL. E meus professores, durante a graduação, conheciam ele, assim, de proximidade. Então, comecei a descobrir onde ele dava curso, onde ele ia dar simpósio, porque ele já estava mais para o Brasil do que na Rússia. Ele já tinha terminado lá os seus estudos e tudo mais. O Antônio Carlos Gomes, cara, nesse momento, ele entra como coordenador científico do Atlético Paranaense. E durou ali uns bons anos, tá? Eu não sei exatamente quando ele entrou, se foi 99 ou 2000. Só sei que em 2001, o Atlético Paranaense é campeão brasileiro. Depois, 2003 ou 2004, não sei, não me lembro. Chega longe na Libertadores. E eu falei, cara, esse cara aí é bom demais. Cara. Esse cara aí tem coisa. Esse cara é da universidade que eu estou estudando. E comecei a ir atrás.
Então, esse cara foi uma referência. Esses outros professores que eu te falei também foram referência, Abdala, Paulo Alberto de Oliveira. Tem os professores da UEL, que claro, me moldaram muito no bom sentido de grandes exemplos, como Luiz Cláudio Stanganelli, que foi meu orientador de mestrado e de TCC. Cara, Marival. Cara, tinha uma galera ali pô, Wilton Santana, que apesar de não ter sido meu professor, ele começou a dar aula depois lá e hoje é meu amigo também, porque a gente faz coisas juntos. Tem caras lá dentro que viraram exemplos para mim, referência. E esses caras também me ajudaram a traçar um caminho, porque perguntava para eles, né, o que eu devo fazer, será que esse livro é bom do Antônio Carlos Gomes, o que mais eu posso ler? E eles começaram a descobrir também o que eu queria fazer. A partir disso, a gente vai se ajudando. Né? Eu tenho um livro do Antônio Carlos Gomes que eu comprei quando eu estava lá fazendo a pós da Unifesp, a de fisiologia, de treinamento que eu vi que você fez também, e ele me deu aula tanto na pós de fisiologia quanto na pós de treinamento lá, né? Foi o primeiro contato que eu tive com ele lá. E aí eu comprei primeiro aquele pequenininho que ele tem, né, de controle de carga, e depois aquele maior de treinamento, que é todo colorido e tal. Cara, eu lembro que a primeira vez que eu peguei no livro, comecei a ler, cara, eu falei, meu, não tô entendendo nada. Eu falei, cara, a linguagem dele é diferente, cara. E aí eu tive uma aula com ele bem no começo do curso e uma mais no final do curso. Aí no começo do curso eu cheguei nele, professor, seguinte, cara, comprei o livro, né? Ele até autografou o livro para mim. Falei, professor, tô com dificuldade de ler seu livro. Aí ele falou assim, ó, antes de ler o livro, lê isso. Me deu o e-mail dele, falou assim, ó, lê isso aqui para que você criar uma base e aí depois você lê o livro que vai te ajudar bastante. E aí eu fiz o que ele fez, tal. Depois de um tempo, mandei um e-mail para ele, comecei a ler o livro dele, a coisa começou a fluir. E aí lá no final do curso, professor, lembra de mim? Não lembro, tal, não sei o que lá. Conta uma história muito legal. E aí ele falou, aí eu falei, não, professor, agora eu entendi tal coisa, que eu tinha dificuldade, tal. Meu, um cara sensacional, cara, sensacional. Depois de anos, eu tava lá no NAR já, a gente foi fazer um trabalho num evento do Troféu Brasil, e ele tava lá com... Ai, do salto em distância, esqueci o nome dele. O negão lá. Jardel Gregório, isso. Ele tava lá acompanhando o Jardel Gregório. E aí falei com ele lá também, tal, enfim, cara, meu, cara sensacional, cara. Então, ter um mentor, um cara para direcionar é muito importante. Felipão, cara, quando que você, ao longo dessa trajetória toda, quando foi o primeiro indício, cara, que você sentiu assim que as coisas estavam realmente dando certo? Fala, cara, eu tô dando certo na educação física. Quando foi o primeiro indício que você sentiu isso? Ah, legal, cara. Cara, eu antes de chegar nesse ponto, só quero contar um momento em que eu comecei a caminhar para esse ponto que eu falo assim, cara, agora eu acho que eu entrei no meio aqui. Legal. Quando eu saí da graduação, eu queria fazer a especialização em treinamento esportivo da Unifesp, lá em São Paulo. Por quê? Por dois motivos. Antônio Carlos Gomes, que era uma referência para mim, era o coordenador e era professor, e tinha na grade vários professores que iam dar as disciplinas que já tinham tido experiência também como preparador físico e treinador. Aí eu falei, cara, eu vou para essa especialização porque tenho professor, o cara tem conhecimento, o cara manja, vai passar as coisas atualizadas, mas tem experiência também, ele não está falando só o que está no livro, o que está na pesquisa. Então isso me chamou muita atenção. Teve aula com o Ivan Pissarro? Tive. Ivan é muito barato. Tive. Um cara sensacional. Figuraça. E tive aula com os caras muito bons, que assim, na época ali da especialização, eu falei, pô, cara, acho que eu estou no caminho certo, tô aprendendo muita coisa legal. E nesse período, cara, eu fui para São Paulo na louca, porque eu não conhecia São Paulo até então, tinha ido num congresso lá, Cela Physics, que na época era muito famoso, mas no medo danado de andar por lá, pegar metrô com a galera, porque você só tinha ouvido, eu pelo menos, né, só tinha ouvido coisas de, dificuldade, trânsito, poluição, perigoso. Mas eu acabei indo morar em São Paulo, depois que eu me formei, e, cara, São Paulo muito caro, começando a vida desempregado, tinha acabado de me formar, e dois amigos queriam fazer a mesma especialização. Na verdade, eles estavam na dúvida, e eu fui ali na cabeça dos caras, na mente, vamos, e a gente foi morar junto. E isso ajudou demais, cara. Foram amigos, até hoje, parceiraços, que ajudou muito essa caminhada para um desconhecido, cara. Me formei e fui para São Paulo.
E ali, cara, eu vivenciei muitas coisas, né? Participei de grupo de estudo, comecei a trabalhar com corrida de rua realmente, né? E me envolver de verdade. Trabalhei com academia, personal, e comecei a trabalhar com futsal. Tive uma oportunidade em 2008, cara, basicamente um estágio, assim, eu recebia uma ajuda de curso, mas era basicamente um estágio. Mas olha só que interessante, cara. Isso aqui eu gosto demais de contar. Todo mundo pergunta, cara, como é que eu faço para entrar? Como é que é o networking? Como é que funciona isso no esporte? Olha só como aconteceu comigo. Na minha sala, na minha turma da especialização, tinha um preparador físico do Corinthians Futsal, o Juninho, e, cara, olha só, o professor de uma disciplina passou um trabalho em grupo. Eu caí no grupo dele, as nossas ideias bateram muito do que a gente estava fazendo lá, beleza, ficamos próximo. Passou 3 meses, numa virada do ano, 2007 para 2008. Ele me liga e fala assim, cara, você tem interesse de vir trabalhar aqui com preparação física e tal? É o início, mas eu sei que você já comentou comigo que ia trabalhar com esporte. Cara, porra, a porta se abriu de um amigo que eu fiz, dentro da pós, num trabalho em grupo de uma disciplina. A gente nunca sabe. E aí sabe, eu falo, cara, você tem que estar em evidência, no sentido de as pessoas têm que te ver, você tem que estar se mexendo, cara, para poder conseguir alguma oportunidade. E não ficar esperando em casa. Né? Beleza, fui para o Corinthians, passei um ano lá. Nesse período, como era uma ajuda de custo, eu estava trabalhando numa academia, dando aula de personal, criando, cara, o meu caminho, ainda sabendo que era o esporte, tá? Mas, cara, minha rotina estava pesadíssima. Eu ia dormir 10h30 da noite, tendo que acordar 4h30 da manhã para poder chegar no meu trabalho, porque eu não tinha carro. Eu trabalhava em Alphaville. Para quem não conhece, é Barueri, basicamente. Nossa, Então, eu pegava... o rolê de onde você tá. Nossa, que rolê, cara. Eu pegava metrô, trem e ônibus, e para voltar para casa, ou ir direto para o Corinthians, Zona Leste, ônibus, trem, metrô. Meu irmão, era uma loucura. Isso durou quase Para quem não 11 conhece meses. São Paulo, bicho, é você sair do norte para o sul. Tipo, é muito diferente. É muito distante, velho. É muito distante. Caraca, é uma trabalheira, rolê. mas eu vou te dizer também, foram coisas que eu vivi assim quase 11 meses, cara, que valeu demais, porque você aprende, você valoriza, você arruma solução, você dá o seu jeito, cara, você dá os seus pulos. E aí, cara, o que aconteceu? E eu preciso contar isso. De 2008 para 2009, eu estava já mexendo os pauzinhos, conheci gente. Nessa academia que eu trabalhei, pô, academia espetacular. E essa academia que eu trabalhei só andava a galera alto nível. Tanto celebridade, músicos e tal, quanto empresários, jogador que fazia um trabalho individualizado, ou pessoas que conheciam essas pessoas do meio que poderiam me ajudar. E eu fui conhecendo o pessoal lá e quase que pinta uma oportunidade de ir trabalhar já com futebol. E aí, por uns contatos que eu fiz lá. Só que, cara, a minha rotina estava muito pesada. E o meu foco era o esporte. No Corinthians estava andando super bem, né? Assim, a intenção era continuar no próximo ano, para 2008. Mas, cara, eu falei, cara, eu preciso sair da academia que tá me dando muito... Tá difícil. Acho que vai vingar aqui. E o Corinthians poderia continuar. Cara, deu tudo errado. Eu saí da academia. O Corinthians, eu não pude continuar na equipe de futsal. Por algum motivo, não tinha dinheiro, alguma coisa, não pude continuar. E deu errado o meu tiro no lado do futebol. Foi um grande erro meu, porque eu apostei numa coisa e saí das outras. Deu tudo errado. Cara, eu fiquei desempregado 3 meses ali em 2009. Fevereiro, março, abril. Eu falei, cara, eu preciso me reorganizar aqui. E aí foi o momento que eu falei, peraí, agora eu preciso retomar a minha vida, porque, por exemplo, eu tenho vontade de fazer mestrado, será que é o momento agora? Será que essas coisas que aconteceram é a hora de estudar para fazer o mestrado? Eu vou continuar procurando emprego. Continuei procurando, não achava. Mas aí eu decidi, cara, numa ligação da minha irmã, acho que a minha irmã nem sabe disso, uma ligação da minha irmã lá de Brasília, que eu sou de Brasília, ela falou, Felipe, você está aí há bastante tempo, tá difícil, né? Mas eu sei que tem que continuar insistindo, mas por que você não pensa em voltar para Brasília? Daí eu falei, cara do céu, aquilo foi uma cutucada em mim, assim, que eu falei, não, cara, não é para voltar para Brasília, eu não vou largar isso aqui agora, pode ser até um desvio do caminho, mas eu vou continuar procurando as coisas, só que eu vou fazer primeiro um dos meus outros objetivos que eu tinha, que era fazer mestrado. Nessa época, eu comecei a estudar para mestrado, ia tentar na USP, mas fui conversar com um professor lá, que me recebeu super bem, o Carlos Ugrinovich, cara fenomenal, mas ele já tinha uma galera direcionada, que eram os alunos do grupo de estudo dele. Grupo de estudo. Ele tinha 2 vagas. Se eu passasse outras pessoas do grupo, ele ia dar prioridade ali. E eu entendi super bem, mas tinha acabado de abrir um programa de mestrado.
o UEM, que era uma parceria Universidade Estadual de Londrina e Maringá, na área de fisiologia. E eu falei, pô, cara, estudei lá, vou prestar lá, vou correr atrás. E aí, ali, cara, foi quando eu comecei a pensar, opa, vou fazer o mestrado, é um objetivo de carreira, ainda não estou no esporte de maneira fixa, que eu possa dizer, consegui, e agora vamos trabalhar mais, mas ali foi um grande momento da minha vida, porque, só para completar, antes de entrar no ponto, os meus amigos falaram, pô, Felipe, você vai fazer mestrado, cara, a gente sabe que você quer mexer com esporte, a gente sabe que você quer estar no mercado de trabalho, se você for para o mestrado, você não volta mais, cara. Você vai entrar no meio acadêmico, na pesquisa, você não volta mais. Bicho, aquilo de novo me cutucou, assim como os meus veteranos falaram na época da graduação. Pô, cara, futebol é difícil, vai ser meio complicado, é muito difícil de entrar. E eu olhava as pessoas que estavam trabalhando com esporte, pô, elas conseguiram, eu vou conseguir também. Fui fazer mestrado, resumindo, fui fazer mestrado, terminei o mestrado, outra ótima experiência, saí empregado para trabalhar com futsal, nos contatos que eu fui fazendo, e de repente sabiam que eu estava terminando o mestrado, que eu tinha experiência com esporte, mesmo que mínima, mas que eu queria viver essa vida aí, e fui parar no futsal, na equipe profissional lá do São Paulo, cara. Sensacional. Assim, naquele momento eu falei, agora sim, meu velho. Eu fui fazer mestrado, todo mundo achou que eu ia ficar preso lá e virar professor, ia para o doutorado direto. Não, eu tinha o foco lá e fui atrás. Só fui por um caminho diferente. Que animal. E dentro dessa trajetória toda, cara, né, pô, dali São Paulo, aí vem Atlético Paranaense, agora vai a Doli, na Espanha. Dentro de todo esse trajeto, cara, quando que você acredita que foi realmente ali o ponto de inflexão? Então, hoje você dá cursos, escreveu livro, passou por equipes importantes aqui no Brasil e hoje está aí na Espanha. Quando que foi o ponto de inflexão, assim, que você parou e analisou, cara, me estabeleci na carreira, já estou conseguindo, sabe, ter a minha relevância dentro da área. Quando que isso aconteceu para você? Cara, ela foi mais recente, assim, sei lá, uns 3, 4 anos para cá. Por quê? Porque na sequência da minha carreira, sair do futsal para o futebol, ela aconteceu da seguinte maneira. Quando eu estava no São Paulo, o projeto ele foi basicamente de 1 ano, até porque a equipe de São Paulo mudou de local, porque normalmente no futsal, para quem não conhece, o futsal, em muitos clubes, tem parcerias com cidades, com prefeituras. Então, teve uma época, por exemplo, em que Corinthians era Corinthians / São Caetano, São Paulo era São Paulo / Suzano. E acontecia de projetos saírem de uma cidade para outra e as equipes continuarem, mas mudava de lugar. E isso poderia acontecer até mudanças de comissão técnica e tudo mais. Eu passei 1 ano no São Paulo e uma coisa que foi um primeiro ponto assim que chamou a atenção de que eu estava construindo alguma coisa dentro do esporte já, foi que a minha volta para o Corinthians foi por um convite do próprio Corinthians. Então, quando terminou a temporada 2012 de futsal com o São Paulo, o pessoal do Corinthians, que eu tinha encontrado em jogos que a gente fazia contra na Liga Nacional, no final eles falaram, pô, acabou o projeto lá de São Paulo, o Felipe tá disponível, pô, vamos trazer ele para cá. E esse convite me fez pensar, pô, cara, o trabalho que eu fiz no São Paulo, junto com todo mundo, na comissão técnica de jogadores, ele foi impactante. Ele teve um destaque no sentido de, pô, trabalhamos de maneira bem feita, os jogadores, todo mundo se conhece, os jogadores se conversam, cara, de um time do outro. Então, as pessoas vão comentando. E quando o pessoal do Corinthians convidou, em 2013, para voltar para lá, eles comentaram, pô, Felipe, recebemos boas referências de você, do pessoal que a gente conversou. Ali eu comecei a pensar, opa, vou continuar trabalhando pelo caminho certo, vamos correr pelo certo. E ali, cara, foi o momento em que eu conheci uma comissão técnica absurda ali, que é o André Bier, que é um treinador que está até pouco tempo, estava treinador da equipe do Corinthians Futsal adulta por anos e anos, e ganhou Liga Nacional, que era um título tipo Libertadores para o futebol de campo do Corinthians. Uhum. E ali eu conheci uma galera que a gente teve muito sucesso nos 3 anos que passamos juntos. Campeão de tudo, jogamos lá competição de tudo que você possa imaginar. E o mais legal de tudo, muitos jogadores que estavam com a gente naquela época no Sub-20 viraram grandes jogadores hoje, como o Leandro Lino, que está no Sorocaba, o Arthur, que joga em Portugal, o próprio Rocha, que estava no Carlos Barbosa, mas que estava em Portugal, voltou para Portugal, o Marcel, que está na Espanha, jogadores de seleção brasileira. Cara, aquilo ali me deixou, tipo, cara, que legal ajudar a carreira desses atletas. E ali foi o momento em que comecei a pensar,
o trabalho está funcionando muito bem. Só que o futsal, cara, ele para mim é um produto espetacular, cara. É uma modalidade assim que ela tem um potencial enorme, mas tem muita coisa em volta que não faz ela engrenar. E ali comecei a chegar num momento em que eu falava, pô, cara, tem algumas bagunças aqui no futsal que você não consegue andar dentro do profissionalismo. Pô, poderia estar em outro negócio aqui, dificuldade para isso, dificuldade para aquilo. E o futebol, como você sabe, como a galera que está acompanhando aqui o nosso bate-papo sabe, sempre teve ali, né, dentro da minha cabeça, pô, futebol, vivi isso, queria ser, é uma coisa que eu gosto, tenho proximidade. De repente, cara, olha só que interessante, 2015, começo de 2015, um amigo que já trabalhava no Atlético Paranaense, André Fornaziero, ele era fisiologista lá, ele falou, Felipe, tá abrindo um processo seletivo aqui no clube, cara, e você sabe, deve ter ouvido falar, o Atlético Paranaense é um dos poucos clubes, na época, que fazia processo seletivo para contratar. E assim, processo seletivo de verdade, Vitor. É currículo, tem uma resenha para escrever, tem, né, tem uma entrevista técnica, tem uma entrevista com a direção, pô, sensacional. Eu passei por falei, uma pô, dessa. cara, Bacana. Eu falei para o André, pô, cara, é sensacional, eu quero participar, obrigado por me avisar. Cara, prestei, era para fisiologista, para trabalhar junto com ele, e passei, cara. Era a única vaga que tinha, eu entrei, fiquei super feliz, mas ali ainda não foi esse ponto de inflexão. Porque ali começou um trabalho, cara, de me adaptar a uma outra realidade, porque o negócio é muito maior dentro do futebol, né? O negócio é absurdamente maior do que o futsal, por exemplo. E aí eu tive que me adaptar a uma nova rotina, às novas discussões, aprender bastante e viver aquilo lá de uma maneira intensa, que foi o que eu fiz. Cara, quando eu comecei a contribuir mais, quando eu comecei a receber projetos na mão ou participar de coisas que antigamente eu mais acompanhava de longe, né? O André estava bastante envolvido com a equipe profissional e eu estava mais com base e sub-20 dando suporte para ele no profissional. Quando eu comecei a me envolver mais e ganhar um pouco mais de espaço e as pessoas perceberem que eu poderia contribuir com mais coisas do que somente ali na fisiologia ou como um fisiologista assistente, de repente eu recebo um convite em 2016, cara, para virar instrutor dos cursos da CBF. Puta, e aí eu fiquei muito feliz, porque naquele momento eu comecei a pensar que, sim, pode ser aquele verdadeiro ponto que todo mundo fala, o ponto de inflexão de que o que eu tenho feito dentro do meio tem gerado repercussão positiva e que as pessoas me reconhecem como uma pessoa que pode estar num curso da CBF. Cara, ali foi o momento que eu falei, opa, começa a fazer agora começa a desbravar um terreno que antigamente que até um tempo atrás ele era muito desconhecido para mim, que foi quando, trabalhando no Atlético Paranaense, quase 2 anos de participação nas atividades, eu recebo esse convite para ser instrutor. Ali, cara, eu comecei a conhecer muita gente, porque quando eu ia dar aula de fisiologia na base, fisiologia no profissional, preparação física na base, preparação física no profissional, quem faz esses cursos é quem quer trabalhar com futebol ou quem já trabalha nos clubes. E aí, cara, comecei a conhecer gente demais. Aquilo ali me trouxe um network muito forte e uma certa autoridade dentro desses dois assuntos, da fisiologia e da preparação, que começaram a me abrir muitas portas. Então, ali foi o momento em que minha carreira deu um salto, sabe? Que animal, cara. Que animal. Que história bacana. Felipe, a gente finalizar esse primeiro bloco, cara, dentro de quando você faz uma síntese, né, uma análise de tudo que você passou, né, desde, me formei, agora tô realmente ali como um profissional entrando no mercado de trabalho, na área, e aonde você está hoje. Fazendo essa síntese, assim, cara, o que você gostaria de saber lá na época da graduação que você acha que poderia fazer uma diferença, talvez, ali na sua carreira, não? O que você acha que você poderia saber naquela que iria te ajudar mais do que no Felipe de hoje? Cara, muito bom, velho. Muito bom. Eu penso em várias coisas, eu vou tentar destacar algumas, então. Ao longo do tempo, depois de formado, trabalhando no mercado de trabalho, vivendo várias experiências, tanto boas quanto ruins, você vai percebendo que o conhecimento técnico ele é importantíssimo, mas ele não pode ser o teu cartão de visita.
ele tem que estar junto com competências desenvolvidas de uma maneira mais rápida possível, mas é claro que isso depende muito do que você vive durante a tua vida, que são as competências interpessoais, de gestão emocional e autoconhecimento. Por que eu digo isso? Cara, quando você é mais novo e cada um tem a sua personalidade, você está sedento para conseguir fazer as coisas, tem muito imediatismo na cabeça do jovem, você quer chegar logo, você quer aprender tudo logo, quer abraçar tudo logo. Eu acho que a primeira dica seria dar mais tranquilidade e prioridade para o que você realmente busca, para não ficar tirando para todos os lados. É claro que, dependendo do momento que você vive, como, por exemplo, a gente estava falando de estágio, né? É importante que você viva várias experiências e descubra se é isso mesmo que você quer fazer ou não. Mas de ter a paciência e dar tempo às coisas, não esperar cair do céu, mas dar tempo às coisas, viver aquele momento ali presente, mas principalmente, cara, começar a se desenvolver e olhar mais para o seu lado do autoconhecimento, desde leituras até conversar com mentores e tudo mais, porque mentor, cara, é uma coisa que eu não tive, eu tive referências. Algumas pessoas que me ajudaram foram muito mais algumas dicas esporádicas, alguns toques, do que realmente um mentor que te acompanha por muito tempo. Mas eu acho que paciência, dar tempo ao tempo e ter um mentor, uma pessoa que realmente você possa trocar ideias ao longo do tempo, porque a mentoria, ela está muito em alta hoje também, né, Vitor? Tem muita gente que vende como serviço, é uma dica de vários executivos bem-sucedidos, né, de pessoas do alto escalão que chegaram em níveis de CEO, por exemplo, de empresa, parte corporativa, ou mesmo da parte esportiva, de treinadores, diretor executivo ou coordenadores, onde se fala, faça isso, isso e aquilo, e um dos itens é procure um mentor, né? Encontre um mentor. Então, eu acho que isso ajudaria demais a você não dar tiros errados, como eu dei, por exemplo, lá em São Paulo, de largar um emprego achando que aqui dá certo, mesmo que tinha uma possibilidade de dar certo, mas ainda não estava cravado, mas eu deixei uma coisa aqui, tentando outra. Como diz o ditado popular, né? Com a paciência que eu estou falando agora, de não querer abraçar o mundo e imediatismo, poderia me falar e falar assim, ó, Filipão, dá uma segurada, calma, é arriscado, qual que é a chance disso acontecer, qual que é a chance disso aqui acontecer? Opa, então vamos com calma para você não errar. Graças a Deus, eu tive a ajuda do meu pai de novo nesse período, meus amigos me ajudaram muito também, dando até a força mesmo, cara, para segurar a onda e seguir, mas eu acho que esses toques seriam os principais, cara. Show, muito bom. Ó, senhores, eu anotei muita coisa, que eu estou sempre na posição de aluno aqui, caderno na mão, anotando tudo, anotei tópicos muito importantes, essa dica final aqui tá super anotado. Eu falei para vocês, papel e caneta na mão, como abrir a caixa de ferramenta. No nosso segundo bloco, o Felipão vai falar um pouco mais sobre a parte técnica da coisa, do trabalho, meio de preparador físico. Fica aí que a gente volta já. Voltamos aqui para o nosso segundo bloco. Felipão, vou até aproveitar o gancho, cara, que você falou aqui sobre as competências interpessoais, né? Hoje eu percebo que cada vez mais o estudante, o profissional e o recém-formado, ele acaba ficando, assim, de certa forma, muito ansioso ou muito sedento na questão tecnicista dentro do nosso trabalho, né? Pô, preciso aprender com o melhor treino de força, o melhor treino de potência, o melhor treino de agilidade, o melhor treino de resistência, o melhor isso, a melhor forma. Só que, cara, como você mesmo falou, né, as competências interpessoais é muito importante. Então, eu vejo como a conduta do profissional é tão importante quanto a sua competência técnica, certo? A forma como se posiciona, a forma como você fala, a forma como você se relaciona. Dentro dessa larga experiência que você tem na área de ter vivenciado com várias equipes, né, praticamente todas aí no esporte coletivo, onde você tinha que se relacionar com o nutricionista, tem que se relacionar, né? Nutricionista, com médico, com fisioterapeuta, com outros preparadores físicos, dentro do mundo do futebol, e cada vez mais isso vem crescendo em outras modalidades, né? Os preparadores físicos, eles acabam se posicionando em posições, momentos diferentes. Tem um preparador físico que é mais a transição, o preparador físico é o preparador físico principal, que vai trabalhar ali as capacidades condicionantes do atleta. Como que você vê o seu papel dentro
dentro desta equipe toda que envolve o esporte, cara, essa equipe pluridisciplinar, transdisciplinar, assim como você quiser chamar, cara, como que você vê o seu papel dentro de uma equipe dessa? Boa. Dentro do esporte coletivo, o preparador físico, normalmente, ele tem uma proximidade muito grande com todas as outras áreas. É um cara que transita muito, ou uma mulher que transita muito entre as áreas, tanto parte técnica, fisiologia, nutrição. E ele também tem uma proximidade muito grande com o atleta. Eu vou te dizer que, na prática, a rotina ali do dia a dia, muitas vezes os jogadores se relacionam muito mais com o preparador físico de maneira próxima do que muito treinador. Tem o lado, né, da hierarquia, tem o lado do treinador convocar ou não o cara para o jogo, botar de titular ou não. Isso cria uma certa relação que pode ser boa, mas ao mesmo tempo pode ser meio áspera, assim. Se, por exemplo, eu sou um atleta e o cara não me coloca para jogar, ele é o responsável por eu não ter sucesso no campo ou na quadra. Então, o preparador físico, cara, ele é um cara muito pluri, ele é um cara muito multi, e ele deve ser multi. Porque dentro da preparação física, as áreas do conhecimento que envolvem a preparação física, como, por exemplo, fisiologia, treinamento, biomecânica, bioquímica, ela tem muita ligação com a fisiologia, o controle de carga, né, o fisiologista, ela tem muita ligação com o nutricionista, ela tem muita ligação com o fisioterapeuta, como você mesmo bem comentou, na parte de transição, de recuperação de atletas e tudo mais. Então, esse profissional, cara, ele é um cara que ele tem que ter as competências específicas da preparação física, ou seja, ele tem que saber dar um bom treino, ele tem que saber conduzir o treino, ele tem que saber utilizar a sua voz, os seus comandos para fazer o atleta realizar o que você quer no aquecimento, no treino, o que quer que seja. Tem que saber executar para demonstrar para o atleta, porque muitas vezes é no visual, não é no comando, e também não é no comando com palavras muito difíceis, mas muito mais para facilitar o atleta que precisa fazer aquilo que ele precisa fazer dentro do campo, dentro da quadra. E esse cara tem que saber dar um bom treino de força. Para isso, ele precisa entender os conceitos das áreas, né, das áreas do conhecimento. Esse cara precisa se relacionar super bem, e aí entra a competência, né, interpessoal, de relacionamento, de gestão de pessoas. Porque dentro do dia a dia, o preparador físico, além de estar no campo, na quadra, na academia, ele também transita ali pela fisioterapia, pela parte médica, e também está dentro das reuniões de corpo técnico, de comissão técnica. Então, quando ele entra ali, o preparador físico numa reunião, ele é responsável por debater o que aconteceu no treino, o que vai acontecer no próximo treino, ajudar a planificar o treino junto com o treinador dentro dos conceitos e conteúdos que o treinador quer treinar, quer aplicar. Ele precisa, junto com a fisioterapia, a parte médica, dizer quem está disponível para o treino, quem está apto, quem está lesionado, quem não está, o que ele pode fazer. Tá, tudo bem, ele tem só um incômodo aqui. Ele está apto a treinar porque a fisioterapia e a parte médica já liberaram. Beleza, mas ele pode fazer todo o treino? Não, porque tem ações em algumas tarefas, em alguns conteúdos, que vai exigir demais essa região que ele está com uma moléstia ali, uma dor. Então, vamos evitar esses movimentos, mas ele pode participar parcial do treino. Então, você percebe que o preparador físico está envolvido em muitas coisas dentro de uma comissão técnica, principalmente esporte coletivo. Então, o preparador físico, cara, ele tem que ter o seu conhecimento técnico específico, mas hoje o mercado exige um conhecimento um pouco maior do que o básico, porque eu me lembro um tempo atrás, o pessoal falava assim, cara, você quer trabalhar com esporte coletivo, você vai ter que interagir com muitas áreas. Então, você tem que entender o básico de físio, de médico, de papapá. Cara, agora não é mais básico, é um pouquinho mais, tá? É um pouquinho mais, porque por muitas vezes o preparador físico precisa ser o porta-voz para o treinador. Em alguns momentos, está o preparador físico junto com o treinador auxiliar numa viagem, no campo, e ele tem que passar a informação, um conhecimento mais do que básico, do que ele escutou e recebeu de orientação da físio, do médico sobre aquele jogador, do nutricionista falando do peso, da composição corporal daquele outro jogador. Então, ele tem que entender um pouco mais do que somente o básico. E aí, como ele lida com pessoas a todo momento, não só jogadores, mas comissão técnica, ele tem que ter a capacidade de ouvir, ele tem que ter a capacidade de se posicionar, ele tem que ter a capacidade de escutar e reconhecer quando está errado. Sabe por quê, cara? Eu vou te dar um exemplo aqui que acontece muito em reuniões de comissão técnica. O preparador físico, ele tem uma ideia. Normalmente é o cara que mais estuda, é aquele cara que sempre está com o livro na mão, artigos e tudo mais.
faz parte da nossa profissão, faz parte da nossa área da educação física, quando você pensa em preparador físico ali já na área do mercado. O cara, às vezes, está cheio de ideias. Pô, cara, precisamos organizar isso, fazer aquilo. Ele tem essa característica organizadora e até de liderança, né? Porque ele precisa conduzir as coisas. Só que dentro de uma reunião, o treinador ele é o líder do processo. Existe uma hierarquia, existe um caminho. Pode ser que aconteça um debate ali na reunião, mas se não chegar num consenso, a decisão final é do treinador, é do mister. E ele vai analisar o que todo mundo está falando, vai dar a sua opinião também e vai decidir de acordo com o que ele acredita, se não chegar num consenso. O preparador físico ele tem que ter a capacidade de reconhecer quando não tem argumento para poder vencer aquela batalha, de dar o braço a torcer para o companheiro aqui do lado, que foi um treinador de goleiro, falando, pô, cara, mas vocês não acham que é melhor fazer assim, assim, assado? E ter a capacidade de sair dali e seguir o trabalho sem falar assim, se der merda, eu avisei. Ou quando dá merda, ele fala assim, porra, eu falei, não, isso não serve. Então, esse tipo de participação como profissional, ele envolve, sim, competências interpessoais, de autoconhecimento, de gestão de emocional muito apuradas, porque você vai se deparar em situações em que vai mexer com a emoção, porque às vezes não era o que você queria, porque os caras talvez tenham falado alguma coisa que não encaixa, mas a decisão é do todo, principalmente com o líder do processo, que é o treinador. 2 competências fundamentais, técnicas, mais do que básicas do que das outras áreas, e competências pessoais, interpessoais. Muito bom, anotei aqui, com certeza. Vai estar nas anotações aqui. Felipe, você navegou em várias modalidades esportivas, né? Corrida de rua, futsal, futebol de campo agora. Dentro os processos de treinamento, que o processo de treinamento da corrida de rua do futsal bem diferente, do futebol de campo bem diferente das outras modalidades também. Quais são os pontos, assim, qual a sua visão quando a gente pensa no treinamento desportivo como um todo, que ali o profissional, ele tem que ficar atento, ele tem que considerar, ele tem que ter como os pilares importantes quando a gente pensa nessa visão mais abrangente, mais sistêmica que envolve aí o treinamento desportivo, cara? Como que você enxerga isso? Cara, eu enxergo com um olhar totalmente sistêmico, né? O olhar 360 graus do atleta, que é você tentar atingir tudo que ele precisa melhorar, ou próximo de tudo que ele precisa melhorar, num âmbito maior do que o físico. Então, se você pegar a própria terminologia preparador físico, o próprio nome, ele poderia ser atualizado para algo mais abrangente. Não estou propondo mudança nenhuma aqui, mas que faz sentido eu uso no outro conceito nome. da coisa. Eu não uso como preparador. Por exemplo, não é preparador físico, é um preparador atlético, né? Preparador esportivo. Eu digo isso porque já passou a época em que o preparador físico, aí eu vou falar do futebol e do futsal, que é muito mais claro, até pelo formato da temporada e os ciclos de trabalho. A pré-temporada, antigamente, botava na mão do preparador físico, só fazia trabalho inespecífico, descontextualizado, sem bola, normalmente, para o cara ganhar uma condição cardiorrespiratória para suportar depois treinar na quadra do campo com um treinador com bola. E quando dava algum problema, ou quando durante a competição parecia que o time não corria, que estava cansado com 70 minutos, culpava o preparador físico porque tinha essa função muito bem clara, assim, que era responsável por fazer os caras correrem, ter condicionamento, ter força e tal. Mas hoje a gente tem que entender que está tudo muito conectado, integrado. O treinamento técnico-tático de quadra e de campo, ele está totalmente vinculado ao condicionamento. Só que ele é um condicionamento físico e esportivo, condicionamento físico e de jogo, porque não é necessariamente o time mais condicionado que vai vencer o jogo, não é o atleta mais rápido que vai ganhar todos os duelos 1 contra 1. Não é. Porque tem uma coisa chamada bola ali no meio, que o cara precisa ter técnica, o cara precisa ter percepção, interpretação do que acontece e solucionar os problemas que aparecem durante a partida. Seja um drible, um passe, um desarme, placar adverso e arrumar soluções para ganhar o jogo. Então, o olhar 360 graus ele é fundamental para quem hoje quer ser preparador físico. É claro que com tanto conhecimento e tanta informação, Vitor, a gente se perde com tanto estudo que sai, com tanta metodologia que aparece. Daqui a pouco aparece que
que a corrida tracionada, né, com trenó, por exemplo, ela é muito, muito interessante para desenvolver aceleração e gerar força horizontal. Pô, tem tudo a ver, legal pra caramba. Mas daqui a pouco aparece a metodologia do isoinercial, né, que tem o lado excêntrico, que pode prevenir lesões de isquiotibiais, que são uma das lesões mais comuns no futebol. E aí você tenta encaixar tudo isso numa rotina que você sabe que ela é muito atropelada, tarefada, tem tanta coisa, são 20 e tantos jogadores, não tem equipamento para tudo isso, e aí você tem que parar. E uma das coisas que eu sempre reforço, principalmente com as pessoas que estão começando ainda, estudando, ou começando no mercado de trabalho, é, cara, volte para o básico sempre que necessário. Entenda conceitos e diretrizes do treinamento, da fisiologia, para você poder aplicar bem feito ali. Escolha as metodologias que você acredita e faz bem e que faz sentido na tua realidade e que o atleta está acostumado a fazer, porque muitas vezes a gente se perde com as novidades de sempre pedir para comprar o melhor equipamento que saiu agora no mercado, para comprar o equipamento que o melhor time do Brasil usa, e aí você quer colocar numa realidade, numa situação tua que não tem nem espaço para botar o equipamento, mas você quer ter, porque usa lá. E você não sabe nem utilizar. E você não sabe nem como você vai utilizar isso com periodicidade. Você vai usar uma vez, depois é uma dificuldade enorme para fazer aquela avaliação, usar aquele equipamento, que você não consegue repetir mais vezes, se perde ao longo do caminho e vira um cabide de roupa de jogador, por exemplo. Então, o principal é fazer o básico bem, entendendo dos conceitos e diretrizes do treinamento, que tipo de planejamento você pode fazer, entenda a realidade do teu esporte. Eu tive a experiência de 1 ano de ser preparador físico da Teliana Pereira, tenista profissional, na época em Curitiba. E viver o esporte individual dentro de um planejamento, dentro de ciclos de trabalho, torneios, preparação para torneios, é muito diferente de um ciclo de trabalho, de uma temporada longa, que é a cara do esporte coletivo como o futebol. Começa em janeiro e termina em dezembro, onde não tem pico de performance, onde você precisa desenvolver várias capacidades e você não tem blocos sem competição, a todo momento tem jogo, quarta e domingo, às vezes domingo e domingo. Então, isso é a tua realidade. Se você não tiver condições de adaptar a metodologia ou equipamento que você quer utilizar dentro dessa realidade, você vai perder muito tempo. E muitas vezes você perde credibilidade com o jogador. Na medida que o jogador percebe que ele está fazendo coisas que não geram resultado, que ele não está percebendo tudo aquilo que ele está fazendo está gerando algum benefício para ele, cara, você perde a credibilidade ali como profissional, você perde o comando ao longo do tempo, tudo que você propõe passa a ser uma desconfiança para o jogador. Então, eu acho que o caminho é entender o básico e não se deslumbrar, perdão, o português, mas não se perder com tanta tecnologia e novidades que aparecem no mercado e você, às vezes, não sabe nem como utilizar, porque você não entendeu ainda o princípio da coisa. Show de bola. Felipe, dentro de todo esse... O esporte, né? O esporte, ele está em constante evolução, né, cara? Ele está o tempo todo ali, como você diz, cada hora aparece um equipamento novo, aparece um acessório novo, aparece uma metodologia nova. Dentro da sua experiência, cara, o que você enxerga hoje como tendência ou realidade que, dentro do processo do treinamento esportivo como um todo, que as pessoas podem estar negligenciando ou que, se ela hoje prestar atenção nesse ponto aí, vai fazer ele um profissional ali diferente, adiantado ali, sei lá, enfim, dentro do que dentro do seu trabalho como um todo? Cara, essa é uma ótima pergunta. Essa é uma ótima pergunta porque muitas vezes, como profissional, a gente tende a fazer o que a gente acha que tem que fazer, o que a gente acredita, o que a gente faria no lugar do atleta. A gente está deixando muitas vezes de olhar o atleta, conversar com o atleta, avaliar o estado do atleta naquele dia de treino, avaliar o estado do atleta depois do treino, avaliar o atleta extracampo, extraquadra. Você ter mecanismos e estratégias de avaliar que às vezes nem precisa gastar muito dinheiro ou nem precisa gastar dinheiro, como, por exemplo, as escalas subjetivas que estão aí há muito tempo, validado pela ciência, percepção subjetiva de esforço, escalas de recuperação e bem-estar, PSR, cara, você encontra muita coisa, questionários psicométricos, avaliação de dor, cara, você tem muita coisa que você pode fazer sem dinheiro, onde você está avaliando, onde você avalia o estado do atleta. Como que o atleta está? Muitas vezes nossas decisões são baseadas na teoria, no que deveria ser feito, baseado no estudo, mas não no que está acontecendo na tua realidade. Você não está conversando com o atleta.
Você não sabe como é que ele chegou para treinar, porque você nem faz esse tipo de abordagem. Você não sabe como é que ele saiu. Hoje, no alto rendimento, aí sim falando de tecnologia, equipamentos, hoje você não pode fazer um treino, e aí eu sou muito enfático nisso, e a gente tem que arrumar solução, como clube, como comissão técnica, como preparador físico. Não tem como fazer um treino, aplicar um treino, se você não monitorar o que está acontecendo ali durante, cara. Sabe? Um frequencímetro, uma análise bioquímica depois, um GPS, um acelerômetro. Cara, você tem que ter monitoramento durante o treino. Se você não tem a possibilidade de ter em tempo real, ou seja, você está do lado da quadra, do lado do campo, com um tablet, um computador e captando a informação ali ao vivo, que pelo menos você coloque o dispositivo, o que seja, nos teus atletas, e depois você baixa os dados e você monitorar o que aconteceu durante o treino. Porque muitas vezes, e o esporte coletivo te mostra isso diariamente, o mesmo treino para 24 jogadores geram respostas diferentes. É o mesmo treino, as mesmas tarefas. Claro que no futebol varia por função, às vezes o lateral está fazendo coisas diferentes do que o meia, mas ainda assim é a mesma tarefa. E você vai encontrar na mesma posição 3 volantes com respostas diferentes, porque são pessoas diferentes. Então, se você não monitorar durante o treino, e se você não entender qual o estado do atleta pré e pós-treino, pré e pós-partida, você corre um risco muito grande de errar. Então, esse é o caminho que eu vejo de você entender justamente quem é o atleta, como ele está e como que ele está respondendo ao seu treino. E quando eu falo extra-quadra e extra-campo, entra na competência de você criar raporte, criar conexão com o ser humano antes de ser atleta. Essa é uma frase que eu falo bastante. O esporte, ele passa muito mais, e a preparação física mais específica na nossa área, passa muito mais por entender ser atleta, entender ser humano antes de ser atleta, sabe? Que animal, cara, que da hora. Monitoramento. É a tendência barra realidade dentro do esporte como um todo. Isso que você falou foi muito interessante. Uma vez eu estava dando um treinamento para 2 atletas de MMA, e é muito engraçado. Foi muito interessante esse dia, e eu uso muito os dados desse treino, porque eles eram da mesma categoria, estavam com o mesmo peso, eles tinham composições corporais semelhantes, e aí dentro daquele processo de treinamento eu fiz uma análise de fadiga neuromuscular pré-pós-treino, e foi engraçado que para aquele treino potencializou, para o outro degradou. Então, e eu sempre uso, tirei uma foto, né, do software, né, que fez essa análise, e eu mostro mesmos caras, mesma categoria, composição corporal diferente, características semelhantes, e o mesmo processo de treinamento foi totalmente diferente entre um e outro. Se não monitorar, como é que você ia saber? Se achar que você deu o mesmo estímulo e o mesmo resultado para os dois. Isso é muito importante, isso é muito interessante que você falou, a questão do monitoramento. Para a gente finalizar esse segundo bloco, Felipão, você trouxe algumas coisas aqui bem interessantes, juntando aqui o nosso bate-papo como um todo, né? Você falou aí da importância, né, do momento que você vivia, de buscar o conhecimento técnico, de buscar o conhecimento científico. Trouxe também a importância da vivência prática, né, de estar ali no dia a dia mesmo, né, skin the game, ali no campo de batalha, tal. E também da importância de um mentor, né, um cara que ele te direciona, tal. E, pô, eu sei que você tem os seus cursos, né, coisas que você traz aí para a galera, justamente associando toda essa sua experiência teórica, né, de bagagem, de estudos e vivência prática ali com seus atletas. Fala um pouquinho para nós aí sobre os processos educacionais que você tem aí de cursos, mentorias, enfim. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Muito bom, cara. Bom, assim como a gente comentou lá no início, eu já sou palestrante há algum tempo, já são mais de 10 anos, é uma coisa que eu gosto demais, sempre me identifiquei com essa parte de falar em público, de transmitir conhecimento, pouco a pouco ir desenvolvendo essa minha prática de dar aula e palestrar. Com o passar do tempo, eu fui percebendo, até por algumas lacunas que eu identifiquei no mercado, na nossa área da educação física, mais especificamente de alguns esportes, como, por exemplo, a corrida de rua,
que havia uma necessidade de criar, né, cursos ou algum tipo de palestra envolvendo assuntos que já eram muito comuns, como, por exemplo, que tênis utilizar, análise biomecânica na corrida e tudo mais. Só que se falava muito pouco, ou de maneira aprofundada, sobre treinamento, planejamento e monitoramento da carga de treino de corrida. Foi quando eu criei um curso chamado A Ciência da Corrida de Rua, tem 6 módulos, e ele era ministrado presencialmente. Então, por quase 6 anos, eu viajei pelas cidades do Brasil, não fui para todos os estados, mas foi uma aventura muito legal de viajar final de semana para dar o curso, que durava aí um dia e meio. Lá tratava desde a parte mais básica da corrida de rua até coisas mais aprofundadas, desde a parte tecnológica mais atual, sobre tênis, sobre equipamento, recovery e coisas que estavam saindo, por exemplo, no mercado, como naquela época as esteiras curvadas, né, para treinar altas velocidades, e a parte técnica, por exemplo, bermudas dessas térmicas, mas que tinham sensores, que têm sensores para análise de eletromiografia, um negócio bem avançado, e ali eu já começava a tratar desses dispositivos. Né? Esse curso, cara, esse curso A Ciência da Corrida de Rua, eu já tinha planos de virar online, de transformar para o online, e a pandemia ele acelerou, ela acabou acelerando, né? Por tudo aquilo que a gente já sabe. Então, eu transformei o curso A Ciência da Corrida em curso online, repaginei, coloquei coisas novos embasamentos, também novas experiências na corrida de rua, porque desde que eu trabalho com esporte, eu também trabalho paralelamente com outras coisas que eu gosto bastante, desde a palestra, desde da corrida e consultoria. Né? Então, hoje, para quem tiver interesse, é um curso voltado para profissionais da área de educação física, da ciência do esporte, que tem intenção ou já trabalham com corrida de rua, que tem assessoria esportiva ou aqueles famosos grupos de corrida, que é um curso que vai te dar todas as informações de como avaliar a corrida de rua como um negócio, mas principalmente entender de treinamento, de planejamento, dentro dos conceitos mais atuais aí da ciência e do treinamento esportivo, de como planejar treino para quem quer correr 5, 10, meia maratona, maratona, como fazer monitoramento do que você planejou. É muito fácil você prescrever um treino e monta uma planilha para mim, as pessoas costumam falar, né? 4 semanas. Cara, 4 semanas, se você não monitorar o que acontece a cada treino em 4 semanas, muita coisa já aconteceu ali no meio, você perde o timing para ajustar uma carga, diminuir. Você acha que está indo para o norte, está indo para o leste. Perfeito. E aí você se perde no caminho. Quando você vai fazer um novo ciclo de treinamento, depois de 4 semanas, a pessoa respondeu mal, faltou treino, treinou demais, fez mais do que tinha pedido, não respondeu bem para um treino que você poderia ter ajustado para a próxima semana. Enfim, você vai aprender desde o planejamento e a construção de um treino até monitoramento, como monitorar e ter a certeza de que seu treino está indo para o caminho certo. O carro-chefe desse curso, pessoal, é justamente você aprender a montar treino e monitorar para não errar, não dar tiro no escuro. Para quem tiver interesse, está lá na plataforma Hotmart disponível, 72 aulas, com bastante dinâmica, muita coisa prática. Vocês vão ver que a ideia é justamente tratar de parte teórica com prática, sempre experiência, sempre mostrar o que acontece na prática, erros e acertos, e assim criar um raciocínio que fica fácil o entendimento dentro dessa parte educacional. Então, esse é um curso que hoje eu passo a divulgar, ele já está disponível no Hotmart. Além disso... O link do curso vai estar na descrição do vídeo, viu? Vou deixar na descrição do vídeo aqui, só clicar e ir direto para a página da Hotmart aí do curso do Felipe. Cara, animal, hein? Essa parte técnica ficou muito bacana. Pode falar o que você ia dizer? Não, eu ia dizer que, além disso, eu tenho dentro da Hotmart outros 2 produtos, e falando aqui rapidamente, que é um curso multidirecional, desenvolvendo a capacidade de mudar a direção do atleta, e tem tudo a ver com métodos de treinamento para melhorar change of direction, que é muito, muito atual dentro do esporte coletivo, né? Dentro do esporte individual, como o tênis, por exemplo, onde a necessidade de mudar a direção, existe técnica para treinar isso, existe exercício, existe metodologia, e eu tenho um curso voltado somente para treinamento de mudança de direção, com vídeos de exercícios, com sugestões de programação, o que diz a ciência, explica o que é aceleração, o que é desaceleração, como treinar esses aspectos. E aí, pessoal, está lá no Hotmart, a galera da educação física, preparador físico, treinador que tem interesse, tanto esporte individual como esporte coletivo, está lá
e quem tiver interesse pode me chamar ali no Instagram ou mesmo também procurar direto lá na plataforma Hotmart. Show. Todo o link dos cursos aqui do Felipão vai estar na descrição aqui do nosso vídeo. Cara, segundo bloco foi animal, eu anotei aqui bastante coisa. E no nosso último bloco, Felipão de frente com o Vitão. Não é de frente com o Gabi, é de frente com o Vitão. Te espero daqui a pouco. Muito bem, agora no nosso último bloco, Felipão de frente com o Vitão. Felipão, nesse último bloco agora é pai bola, beleza? Beleza, vamos embora. Cara, uma realização pessoal. É uma realização pessoal. Ainda não atingi, que é construir uma família e ter filhos. Pô, legal. Realização profissional. Trabalhar com atleta de alto rendimento. Cara, novos hábitos ou comportamentos que você adquiriu nos últimos 2 anos que está fazendo uma grande diferença na sua vida. Leitura de assuntos que não são da minha área, como, por exemplo, autoconhecimento e gestão pessoal. Já, então, aproveitando, o que você está lendo hoje? Eu estou lendo um livro chamado Pense de Novo, do autor chamado Adam Grant. É espetacular, cara. É um livro de capa branca que é um fósforo aceso com uma chama azul. Esse livro é sensacional. Pense de novo. Bom, dá para ver aqui que eu gosto de ler, tem bastante livro aqui. Já anotei aqui. Cara, nós vamos dar uma devaneada sinistra agora, hein? Não, bora. Precisa ser criativo. Se você pudesse chamar para jantar 3 pessoas, sendo elas vivas ou mortas, quem você chamaria e por quê? Treinador Phil Jackson, que já não é mais treinador, né? Foi treinador de basquete do Michael Jordan, do Los Angeles Lakers, com grandes nomes. Por quê? Cara, porque ele lidou com atletas de perfis diferentes, mas que principalmente tem um lado egocêntrico muito forte, até pela autoridade que se tornaram como atletas, que é uma coisa que a gente tem que aprender muito a lidar, que é uma realidade dentro do esporte de alto rendimento e que eu lido também no dia a dia. Cara, ele tinha que estar no playbook, hein? Tinha mesmo, cara. Tinha que estar no playbook. Concordo com você. Manda aí, segunda pessoa. Segunda pessoa, Barack Obama, porque esse cara, para mim, ele tem uma capacidade de comunicação absurda e uma das coisas que eu tenho tentado melhorar ao longo do tempo, até porque eu trabalho muito com isso em todos os sentidos, desde palestra e até a comunicação com o atleta e comissão técnica, que é o poder da comunicação e a oratória. Esse é um cara que ele é uma referência nisso, no que ele faz, ou no que ele fez, principalmente quando ele foi presidente. Eu gosto muito da maneira como que ele coloca as ideias para fora, sabe, em forma de palavras. Terceira pessoa? Terceira pessoa... Terceira pessoa... Eu vou falar alguém do futebol. Cara, o Ronaldo que hoje ele está mais próximo do que eu posso imaginar, mas eu não tive a oportunidade de conversar com ele num jantar para perguntar sobre a história dele, tudo que ele fez dentro do esporte, como que ele encara o que ele criou dentro do seu desempenho, né? O que ele é conhecido é pela sua performance. Então, acho que Ronaldo, show. O que você gostaria de reviver? Cara, gostaria de reviver. É um sentimento de que não é um arrependimento, sabe, cara? Mas o que eu gostaria de viver de novo, a época da faculdade, ela é espetacular. O quanto você fortalece valores a partir da criação do vínculo com as pessoas que estão vivendo os mesmos desafios e o mundo incerto daquele momento, que são os teus amigos ali. Ali você cria laços que muitas vezes você não cria com amigos que às vezes você teve para trás, né, na infância, na adolescência. Mas viver esse momento justamente porque é uma grande etapa da tua vida, você ainda está em formação, você está construindo os tijolos ali da tua personalidade,
né, da sua gana para conseguir fazer as coisas. E aquilo ali, cara, como aquilo me ajudou muito na formação como pessoa, viver aquilo de novo seria muito legal, só para sentir de novo como foi top, como foi maneiro Cara, aquilo lá. interessante, cara. Você não é você acha que deve ser o terceiro ou quarto, cara, que fala sobre época da faculdade. Bacana, bem legal. Cara, me indica o livro aí para ler. E por quê? Ah, cara, tem um livro que eu li antes do Pense de Novo, que se chama O Ego é Seu Inimigo. Oh, animal esse livro. É muito legal, cara. É muito legal porque dentro das histórias que o autor conta, te faz refletir demais sobre essa questão do ego, da vaidade. Sabe o que eu costumo falar, Vitor? Todos nós temos um pouco do ego e da vaidade presente na nossa mente, nas nossas atitudes e comportamentos. Eu acho que ela existe mesmo. Não acho que não tenha pessoas que não tenham pessoas que não tenham ego ou vaidade. Porque, na verdade, quando você tenta abrir um pouco essa caixa do ego e vaidade, você percebe que tem muito a ver com conquista, ser reconhecido. Pô, cara, eu gostaria muito de ser reconhecido por isso, ou financeiramente, ou pelo menos por um aperto de mão, ou conquistar coisas grandiosas, ou coisas impactantes, desde que seja para o mundo, ou mesmo para pessoas que te importam, como a família e amigos. Só que, cara, eu acho que o grande lance, o grande desafio é como você lida com a tua vaidade e o teu ego. O quanto você consegue controlá-los no momento em que ele quer aflorar, que o ego e a vaidade querem aparecer. E esse livro ele te traz muitos insights de, opa, eu acho que já vivi essa história em algum momento. Opa, acho que quase aconteceu comigo. Ou aconteceu comigo e eu poderia ter feito de maneira diferente. Esse é um livro que desperta muito a vontade de você aprimorar o autoconhecimento. É conhecer você mesmo, cara. Conhecer você mesmo. A partir daí você consegue trabalhar a tua gestão interpessoal. Que animal, cara. Cara, que mensagem que você poderia deixar hoje para a pessoa que ela está no processo de formação ou ele ali é recém-formado, está iniciando na carreira? Que mensagem que você pode entregar para eles? Olha, diante do que eu passei, o que ficou mais claro ao longo do tempo é um pouco do que eu comentei quando eu estava relatando a minha história, que existem diversos caminhos para chegar no mesmo lugar, né? E você pode pensar que talvez faça uma faculdade que não é a faculdade mais top do Brasil e que se você tivesse entrado numa faculdade mais reconhecida, teria mais chances de emprego? Não. Se você está numa grande universidade, que você talvez não precise pagar porque não é particular, e você fez todo o seu esforço e que aquilo é garantia de emprego, também não. O melhor de tudo nessas horas, pessoal, e o recado que eu gostaria de dar é o seguinte: por ter vários caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar, você precisa viver com o máximo de intensidade essa caminhada, esse caminho que você escolheu. E o mais importante de tudo, ao final, para que você conquiste o que você busca, o que você colocou como meta, objetivo, você não pode tirar essa frase da cabeça. Olha onde eu vi essa frase. Um dia eu estava na faculdade, ela deve ter algum autor, cara, só não sei, não achei, já procurei no Google, e ela estava escrita na parede, sabe? Aquela parede que todo mundo rabisca, sabe? Que a galera não tem muita noção dos negócios, né? Tem assinatura, tem nome da namorada, e tinha uma frase, cara, do lado da cantina ali da faculdade, que eu olhei e falei, cara, isso aqui me marcou. E essa é uma frase que eu levei muito para mim. Seria a minha próxima pergunta, senão você já responde. Uma frase, uma filosofia que você gostaria de compartilhar com a galera, já manda aí. Então, ela é uma frase que eu gosto bastante. Eu não sou um cara muito de frases feitas, sabe, Vitão? Eu gosto muito da autenticidade da coisa. Mas tem coisas que são muito impactantes, que às vezes ela faz muito sentido para nós em determinado momento da vida. Mas é uma coisa que eu estou levando para a minha vida até hoje. Hoje eu tenho 37, eu ouvi essa frase com 20, 19. Nem todos que tentaram conseguiram, mas todos que conseguiram tentaram. Nem todos que tentaram conseguiram, mas todos que tentaram, nem todos que tentaram conseguiram, mas todos que conseguiram tentaram. Animal. Cara, a gente termina o podcast de hoje com essa porrada aí do Felipão. Felipão, cara, obrigado por esse bate-papo, cara. Aprendi muito com você, foi um bate-papo muito bacana, muito gostoso, muito leve.
E obrigado por dedicar o seu tempo aí. O cara tá na Espanha nesse momento, já são quase meia-noite já, Felipão, aí? Isso, quase meia-noite. Quase meia-noite, o cara tá aqui batendo esse papo com a gente. Felipe, obrigado, cara. Obrigado por esse bate-papo mesmo. Ah, cara, eu que agradeço. E não tem problema, não. Eu faço questão de participar dessas coisas que são fundamentais, principalmente para trazer coisas que as pessoas ficam muito preocupadas, principalmente quem está começando agora, de como fazer, aonde fazer. Eu tive essas mesmas dúvidas. Então, acho que é o momento de tentar retribuir de alguma maneira com um pouco do que eu vivi, que com certeza me impactou muito. E participar desse podcast com você é uma honra muito grande. A gente se conheceu há pouco tempo, mas eu tenho certeza que as tuas ideias, a maneira como você trata tudo isso, principalmente a profissão, só me faz ter a certeza de que tinha que estar aqui conversando, batendo papo com todo mundo e dividindo um pouquinho. Muito obrigado pela paciência, galera. A gente se vê numa próxima oportunidade. É isso aí, senhoras e senhores, no H9 Podcast de hoje. Felipe Rabelo, aquele forte abraço e até a próxima. Tchau!